Amém? Eu quero fazer uma recapitulação um pouquinho com vocês, uma contextualização do que era no passado e aí focando depois naquilo que diz respeito a nós hoje. Amém? Então, os sacerdotes hebreus, eles receberam do Senhor a responsabilidade de executar as funções pertinentes ao culto da antiga aliança. Auxiliados pelos levitas, cuidavam do tabernáculo, dos cerimoniais da lei e das demais atividades de adoração. Serviam como mediadores entre Deus e o povo. Apresentavam sacrifícios, apresentavam as ofertas. Então, Deus instituiu uma casa sacerdotal na antiga aliança, no Antigo Testamento. E instituiu também um líder como sumo sacerdote sobre esse grupo, sobre essa classe sacerdotal. Nós já ouvimos em alguma ministração já desse mês, que este sumo sacerdote, ele entrava uma vez ao ano diante de Deus. Vamos ler lá, Levítico 16, 2. Então era assim que se dava a relação sacerdotal. Quem instituiu uma casa sacerdotal, uma classe de sacerdotes? O próprio Deus, com um objetivo, com um propósito. Não é que oferecessem sacrifícios contínuos, ofertas agradáveis, cuidassem juntamente com toda uma equipe que havia também, levitas e outros que estavam lá no serviço do tabernáculo e depois do templo. Não é? Olha o que diz Levítico 16, 2. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Amém? Então aqui ele vai falando que não era rotineiro esse entrar no Santíssimo Lugar, mas no Novo Testamento essa história muda, né? Todo esse enredo aí de como se dá o serviço e o sacerdócio, ele muda, mas nós vemos que desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento demonstra que o sacerdócio, este sacerdócio que acabamos de ler, implantado pelo Senhor, apontava diretamente para o sacerdócio de Cristo, que é o grande sumo sacerdote. Coloque, por favor, aí 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo vai falar assim, 2,5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Amém? Então, Jesus, ele é colocado agora como o sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia lá no Antigo Testamento? Ele entrava, ele tinha autoridade para entrar no Santíssimo Lugar, mas só que aquele homem entrava uma única vez por ano. E Cristo, como sumo sacerdote, está inteiramente e diligentemente, diariamente na presença de Deus. Amém? Ele é o grande sumo sacerdote. E ele mesmo foi a oferta e o sacrifício eficaz e definitivo. Não mais é necessário levar, não é, sacrifícios agradáveis a Deus. Qual eram esses sacrifícios antigamente agradáveis a Deus? Eram animais que eram mortos, sacrificados em expiação pelos pecados, pelas falhas, pelas faltas dos homens. Dependendo da gravidade, era o tamanho da oferta. Não é? E Jesus veio e se entregou como esse sacrifício perfeito, eficaz, definitivo. E agora, também ele constituiu, a partir dele, reis e sacerdotes. E estes sacerdotes, que somos nós, não mais também precisamos apresentar animais, né? Derramar sangue, porque um sangue puro e perfeito foi derramado para a remissão de todo o pecado. Daquela época, da época antes de nós, da época presente e do futuro também. Amém? Então é importante nós compreendermos o que significa este sacerdócio.
Coloque também, por favor, Hebreus 2:17 e Hebreus 5:10. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Então Jesus, para se tornar este sumo sacerdote, ele necessitou ficar parecido conosco. Como que ele se tornou parecido aos seus irmãos? Se fez carne em todos os aspectos. Não apenas se tornou um homem, mas ele também viveu como um ser humano. Não é? Então ele não somente se tornou homem. Quando você vê alguns filmes de super-heróis, né, você vê que a pessoa se disfarça de um ser humano, não é? Mas ele não vive como um ser humano. Alguns momentos manifesta o seu poder, manifesta a sua sobrenaturalidade, mas Jesus, ele se fez homem como nós em todos os aspectos. Ele se destituiu da grandeza dele de rei, de toda a sua glória, e andou como um ser humano. Ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele sentiu calor. Amém? Ele chorou, ele se alegrou. Todas as emoções e sentimentos que nós manifestamos, ele manifestou também. Então, esse texto aí, ele vai confirmar isso, que ele se tornou semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Amém? Ele não se tornou como nós inteiramente, por quê? Porque nele não havia pecado. A única diferença, né, era esta, que nele, a essência dele era santa e pura. Mas em todos os outros aspectos, ele se tornou semelhante. Por isso que ele não se tornou igual a nós, mas semelhante. Amém? Então é importante nós compreendermos isto. E o sacerdócio, coloque também o outro 5:10, antes de eu passar para outra parte. Diz assim: sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Também Jesus não se auto-intitulou sumo sacerdote. Ele foi designado por Deus. Amém? Foi Deus que colocou sobre ele esta responsabilidade e também essa designação, para que ele se tornasse quem ele é e quem ele foi para nós. Alguém que se entregou e que apresentou um sacrifício perfeito diante de Deus, abrindo assim o caminho para que todo aquele que nele crê entre pelo novo e vivo caminho. Amém, irmãos? O caminho, ele é novo e vivo. Amém? Por mais que já se façam mais de 2000 anos, continua sendo novo, porque se você entra por ele, aquilo que estava na escuridão, a velha natureza, tudo que estava perdido se torna novo, é restaurado. É o poder do vivo e novo caminho. Amém? Se você pode pensar assim, de repente, não tem mais jeito para mim, eu não tenho como ser restaurado, o sumo sacerdote diz que tem sim. Basta que você entre novamente pelo novo e vivo caminho, se apresente a ele. Ele tem poder para fazer novas todas as coisas. Amém? Então, o sacerdócio real de todos os crentes vem a partir do sumo sacerdote Cristo Jesus. Este mesmo sumo sacerdote também se tornou rei sobre todos os reis da terra. O seu nome também foi elevado sobre todo nome. Por isso, nele, nós podemos ser reis e sacerdotes, porque ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Quem o designou não foi ele mesmo, mas ele percorreu um caminho e que o fez se tornar diante de Deus um rei sobre toda a terra, sobre todo o universo, sobre todas as coisas, e um sacerdote, o sumo sacerdote. Amém? Então, desde o Antigo Testamento, Deus já revelava também o seu propósito acerca do sacerdócio do seu povo.
Vamos ler lá em Isaías 61:6. Ele falou através de profetas, do profeta Isaías, falou também através de Moisés. Olha o que ele diz lá em Isaías: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas vocês se orgulharão. Amém? Vamos ler também Êxodo 19, 5 e 6. Olha aqui o que Deus falou através de Moisés. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, prossiga. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Amém. Você vê aqui que Deus também primeiro profetiza lá através de Isaías sobre algo bem no futuro de Moisés. Não é? Bem interessante, muito similar. Fala através de Moisés algo que praticamente é a mesma escrita do apóstolo Pedro, no texto que nós estamos lendo o mês inteiro. Amém? Mas há uma condição aí, amém? Como é que ele diz logo no início? Volta lá no 19, no 5, no versículo 5, diz: agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Então há uma condição para que nós sejamos o sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus. Obedecer fielmente e guardar a aliança. Amém? Essa palavra foi dita lá para o povo de Israel, mas também 1 Pedro 2,9, coloque aí, irmão. 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro mostra o cumprimento dessa profecia na igreja também, manifestando esta mesma promessa na igreja. Esse texto, ele vai estar falando de muitos cristãos que não estavam na linhagem dos judeus. Nós também, quem está na linhagem dos judeus? Quem é judeu aqui da congregação? Nenhum. Então nós não estamos nessa linhagem, mas nós estamos na linhagem de Cristo, sumo sacerdote. E aí Pedro traz também como esses estrangeiros que se converteram, que não eram da linhagem de Israel, mas que também, através de Cristo, recebem esta promessa. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Além desta condição de obediência e de guardar a aliança, aqui também tem um propósito ainda maior, tem uma responsabilidade. Nós nos tornamos agora este sacerdócio real com um propósito, que é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então ele destaca aí, o apóstolo, a eleição e o sacerdócio real relacionado ao sacerdócio de Cristo, não é? Porque, como nós falamos anteriormente, se somos sacerdócio real, não somos por nós mesmos, somos porque Cristo é primeiro. É nele que está o fundamento desta verdade. Amém? É nele. Com o propósito que ele também nos designou a fazer. Quando você lê esse texto aí, você vai ler lá Mateus 28, 19 ao 20, você vai ver que eles se correspondem, porque lá ele diz: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Tem uma missão aí que é anunciar as maravilhas. Quando você vai ler lá em Marcos 16:15, novamente a anunciar. Há uma missão para estes sacerdotes e reis deste reino de Deus. Amém, irmãos? Não é só comer a abundância da terra e nem desfrutar dos tesouros celestiais. Não.
Há uma missão, há uma responsabilidade, há um propósito. 1 Pedro 2, coloque aí 1 Pedro 2, 4 e 5 também. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém. Esse texto aqui vai nos incentivando, nos estimulando a entender que cada vez que eu me aproximo mais de Cristo, assim como ele, como uma pedra angular que foi rejeitada, mas depois se tornou firme fundamento, nós também somos utilizados como pedras vivas nesta construção deste reino, amém? Desta casa espiritual, para nós sermos o que? Sacerdócio santo. Acabamos de falar sobre isso, oferecendo sacrifícios que agradam a Deus. Quais são estes sacrifícios que agradam a Deus? Agora não são mais animais mortos, né? Porque agora esses sacrifícios espirituais não são mais para nos expiar de alguma coisa ou nos promover o arrependimento ou o perdão de algum pecado, mas agora para glorificar a Deus. Amém? Para que outros vejam a glória de Deus que há em nós, para também aproximarmos outras pessoas de Cristo. Amém? O que o sacerdote fazia? Ele falava de Deus aos homens e dos homens a Deus. E você e eu, como sacerdotes, também, este princípio ele permanece. Amém? Você tem falado de muitas pessoas para Deus? Como é que você anda falando aí das pessoas? As pessoas que você ama, as pessoas que você vê cheio de problemas, situações adversas, ou você tem falado só de você? Não. A gente fala de você, mas tem que falar, o sacerdote fala mais dos outros do que de si mesmo. Sim ou não? Então, temos que falar mais para Deus sobre as pessoas que nós amamos, que nós desejamos que também se aproximem dele, e a partir daí também falar para elas do amor de Deus. É o nosso propósito como sacerdócio real. Tanto lá no versículo de 2:9 o apóstolo Pedro fala sobre isso, quanto aqui também ele enfatiza nesse texto que tem um propósito do porquê nós somos sacerdócio real. Amém? Coloca lá também Apocalipse 5, 9 e 10. Nós vemos aqui também este relacionamento do sacerdócio que eu e você devemos exercer com o sacerdócio de Cristo. Olha o que ele diz: e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Amém? O sumo sacerdote, ele comprou com o seu próprio sangue, ele resgatou com o seu próprio sangue gente de toda tribo, língua, povo e nação. Amém. Ele fez isso por nós. Amém. Continua lá no versículo 10. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Irmão, de quem? De quem aqui o apóstolo João, que recebeu esta mensagem, está profetizando? O próprio Cristo. Se você não tem esse entendimento, mas o próprio Cristo é o profeta que profetiza o livro de Apocalipse. Essa mensagem ele mesmo entregou a João, e João só redigiu. João foi o escrivão dessa profecia. Amém? E ele mesmo diz que
foi comprado, gente. Para que fomos comprados? Para que nós fomos resgatados? Para sermos constituídos reino e sacerdotes para o nosso Deus. E o propósito? Reinar sobre toda a terra. Reinar só quando Ele vier arrebatar a igreja, tal. Não, reinar agora, no tempo que você vive. Reinar, governar a terra. E quando nós falamos em reinado e governo, não é o reinado de Cristo, o reinado do nosso Deus não é um reinado de opressão e de miséria, mas é um reinado de libertação e paz. E você é o embaixador desse reino. Eu sou embaixatriz desse reino. Amém, irmãos? E precisamos entender o que isso significa. Por que os cristãos são reis e sacerdotes? Você já fez essa pergunta? Quero que você faça a pergunta e reflita, ouvindo tudo isso, porque muitas vezes nós nos acostumamos com certas terminologias bíblicas ou cristãs. Ouvimos tanto, aí cai naquele nosso senso comum, mas não reproduzimos aquilo que realmente significa o que Jesus quer dizer, o que Deus quer falar através das Escrituras. Então nós precisamos entender, Cristo é o sacerdote rei anunciado nas Escrituras. Vamos ler lá Zacarias 6,13. Deu bug aqui na telinha. Vou procurar aqui na minha Bíblia. Zacarias 6,13. Olha o que diz Zacarias 6,13. Diz assim: Ele pessoalmente construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar toda a terra. Ele será sacerdote no trono e haverá paz entre os dois. Amém? Cristo é o sacerdote, Cristo é o rei. Nesta função real, Ele edificou a igreja. Amém? Ele edificou a igreja como templo de Deus, na qual habita o Espírito Santo. Amém? E também na sua função sacerdotal, Ele abriu de uma vez por todas o caminho que te dá acesso ao Pai. Amém? Então isso nós precisamos ter bem cravado na nossa mente e no nosso coração. Coloca aí Hebreus 10, do 19 ao 23. Porque Ele pessoalmente construiu. Quando Ele nos resgata, quando Ele se entrega por nós, Cristo estabelece a igreja, um povo, como nós vimos aí, já lemos nas Escrituras. Ele comprou gente de toda língua, tribo e nação, para torná-los um reino e sacerdotes, e colocar sobre eles o seu Espírito. Amém? Tornar a sua igreja, na qual Ele também estabeleceu como autoridade sobre toda a terra. Olha o que diz Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Continua. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém, irmãos? Então, é importante que você entenda por que você foi estabelecido, porque você que é cristão, que crê em Jesus, que entregou a sua vida a Ele, é considerado rei e sacerdote, por causa de tudo isso que nós já lemos até há pouco. E você precisa se apegar com confiança e convicção a esta verdade. Amém? Porque aquele que prometeu, Ele é fiel, Ele não se arrepende. E mesmo que você esteja talvez
marcado pelas coisas da vida, tenha fraquejado, tenha pecado, ele diz, olha aí o que ele diz no versículo anterior, no 22, volte aí no 22, no versículo 22, ele diz assim, nos aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Se a sua consciência está culpada, se o seu coração está em frangalhos por algo que você possa ter cometido contra Deus, você precisa entrar e o seu coração vai ser purificado pelo sangue do Cordeiro. O seu corpo vai ser lavado com água pura. Amém? Esse caminho ele está aberto para todo aquele que crê, para aquele que deseja viver uma nova vida com Cristo. Amém, irmãos? E na caminhada, muitas vezes, nós vamos tropeçar, nós vamos fraquejar, mas o caminho não se fecha. Você precisa passar sempre por ele. Amém? Sempre você vai estar passando por esse caminho para estar sendo purificado. Limpa a sua consciência, restaurada uma consciência culpada. Muitas vezes a sua consciência quer te acusar e te condenar, mas Cristo ele veio para libertar, para restaurar. E você precisa crer, não naquilo que você fez, naquilo que você é, mas naquilo que Cristo é. Cristo fez, porque todo o seu sacrifício é perfeito. Ele não é anulado por uma falha minha ou sua. Amém? Não é. Amém? Cristo continua sendo Cristo, sumo sacerdote poderoso que estabeleceu este caminho para que todo aquele que nele crê, creia, entre com convicção de fé, seja limpo, purificado na sua consciência culpada e ter os seus corações, o seu corpo lavado com água pura. Amém? Ele é o único mediador. Coloca lá Hebreus 4,16. Ele é o único mediador. Cristo é o único mediador. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Olha aí, irmãos, parece até que é o mesmo versículo, né? De ainda há pouco. Mas não é, né? Olha como o Senhor ele vai sempre reforçando nas Escrituras tudo aquilo que nós precisamos entender, aquilo que é mais importante que você entenda. Ele vai reforçando em vários escritos, para que você não esqueça que você pode entrar, se aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de receber misericórdia e encontrar graça que nos ajuda no momento da necessidade. Amém? Quando você entra, Cristo é o mediador, Ele te dá esta condição de entrar diante de Deus com confiança, para alcançar a misericórdia e ter suprida todas as suas necessidades. Amém, irmãos? Então compartilhamos o sacerdócio e a realeza de Cristo. Todo cristão genuíno é também um sacerdote, porque pela obra redentora de Cristo temos acesso imediato a Deus. Todo cristão verdadeiro também é rei, pois pelos méritos de Cristo está assentado com Ele em seu trono. Amém, irmãos? Apocalipse 3:21, coloca aí o 3:21 e o 5:10. Este sacerdócio não se baseia em qualificação humana. Eu e você precisamos entender muito bem que nem eu nem você podemos fazer qualquer coisa para alcançar o sacerdócio real pelos nossos méritos, mas é pelo mérito de Cristo. Amém? A qualificação de Cristo, e aí Ele nos designou. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Às vezes a gente fica querendo procurar qualificações para se enquadrar em algo que Deus já determinou. Você é e pronto.
Você não é por causa de você mesmo, você é por causa dele, daquilo que ele já fez. Amém, irmãos? Daquilo que ele já fez. E você precisa ter convicção disto, confiança disso e seguir. Deixa de colocar caraminholas na cabeça. Deixa de inventar muralhas na sua mente, não é? Achando que você precisa ter qualquer tipo de dignidade para estar, ou qualquer tipo de qualificação para receber essa atribuição. Deus, através de Cristo, já te designou como rei e sacerdote. Não por causa de você. E aí você precisa ter isso bem claro, que não é por causa de você, é por causa de Cristo. Mas aí você tem que estar assim, ó, com Cristo. Amém? Você tem que estar assim, ó, unicarne com Cristo, obediente, seguindo os seus mandamentos, confiando nele. Se você está assim, não tem do que duvidar. Amém? Porque você vai manifestar o seu poder. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Amém, irmãos? Amém? Olha, vocês não ficaram muito felizes não com essa notícia. Amém. Né? Esse amém aí quando ganha um biscoito, uma Coca-Cola. Mas você, olha, você ganhou o direito. Você vai, o vencedor, aquele que continua firme, irmãos. Esse vencedor, muitas vezes alguns entendem assim como se você estivesse correndo uma corrida que você vai ganhar um troféu. Nessa corrida, a igreja toda está correndo, todos vão ganhar o troféu juntos. E essa corrida é tipo maratona. Não é? Na maratona todos ganham, até quem chega no último lugar, não é verdade? E todos estão se ajudando. Essa é a corrida que nós estamos correndo. Todos precisam ajudar. Você viu ali um que está cambaleante. Eu acho muito interessante quando assisto assim aquelas maratonas que a pessoa vem se arrastando toda quebrada assim. Aí eu imagino, meu Deus, eu quero chegar assim, mas eu vou chegar lá no, né, me arrastando, mas não pode desistir. Amém, irmãos? Não pode desistir. E vem os outros ajudando para chegar. Na verdade, é assim que é esta corrida. E ao vencedor, o vencedor vai ter o direito de sentar com Cristo no trono. Assim como ele venceu. E sentar com o Pai em seu trono. Não é? Porque ele venceu, nós já somos vencedores. O vencedor é aquele que tem essa convicção. Pode acontecer o que acontecer, mas ele não abre mão do sumo sacerdote, não abre mão de Cristo, não abre mão da vida no Espírito. Pode acontecer o que for. Esse é o vencedor. O vencedor não é aquele que está correndo aí todo, não. O vencedor é aquele que, olha, não abre mão, guarda a convicção, está em obediência, fiel, curte o que custar, pode perder tudo. Nós cantamos uma música e às vezes as pessoas nem se tocam, né? Tem gente que diz assim, mesmo que eu morra na música, né? É uma música, né? Uma música que nós cantamos, se morrer, morreremos. Você está disposto mesmo, vencedor? Esse vencedor é que vai sentar à direita, se preciso for, entrega a sua vida. Amém? Ih, essa amém ninguém quer dar, né? Amém. Um amém assim meio, sei lá. Mas é importante nós entendermos isto. O 5:10, por favor. Coloque aí o 5:10. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Então este sacerdócio, ele não é de uma qualificação humana, mas é uma designação do próprio Deus. Deus constituiu, né? E Cristo selou. O Espírito Santo também deu a sua marca. Então os crentes foram chamados ao sacerdócio real porque Cristo os constituiu reis e sacerdotes. Nós somos sacerdotes por Cristo, somos filhos por Cristo, somos reis por Cristo, por causa de Cristo.
Tudo que você é por causa de Cristo. Amém? Você crê dessa maneira mesmo? Se você quer as bênçãos de Cristo, tem que crer dessa maneira. Não tem como receber as bênçãos de Cristo acreditando de outra forma, não é? Aí é um engano. Você não pode viver enganado. Você precisa ter convicção. Então, há também responsabilidades deste sacerdócio real. Todos são sacerdotes mediante a pessoa de Cristo. Possuem livre acesso à presença de Deus. Amém? Todos nós aqui, cada um de nós podemos entrar diante de Deus. Agora, você não entra se você não quiser. Amém? Quem busca que é o Senhor, quem está diante dele realmente, quem está ali buscando, isso é uma busca pessoal. Esse acesso, você não pode achar assim que você está impedido. Eu só posso entrar na presença de Deus se o pastor abrir a porta. Se a profetisa abrir a porta, se o irmão... Não, irmão. Você pode acessar o reino. Todos aqueles que creem em Cristo. Agora, as outras responsabilidades que cada um de nós recebemos dentro do corpo de Cristo é outra coisa. Mas todos nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Mas os direitos que nós vamos desfrutar também são deveres. Amém? Assim como na vida comum, na sociedade, muitas vezes nós só queremos os direitos, né? Reclamamos pelos direitos, mas ignoramos os deveres. Não é assim? Sim ou não? A maioria das pessoas querem os direitos, brigam por eles, mas ignoram os deveres. Só que nós temos direitos como sacerdotes e reis e sacerdotes, mas também temos deveres. E a função dos sacerdotes reais é proclamar as virtudes daquele que os chamou. Nós lemos lá em 1 Pedro 2,9. Coloca novamente aí 1 Pedro 2,9. Isso tem que ficar na nossa cabeça, irmão. Você é rei e sacerdote, você está proclamando as virtudes daquele que te tirou das trevas para a luz. Como é que está? Faz essa pergunta aí para ti. Responde para ti mesmo, nem quero saber. É tu e Deus, não é? Mas como você está? A função do sacerdote é essa agora. Para nós, porque o sumo sacerdote já pagou o sacrifício, já nos redimiu, já nos resgatou. Aquela função de expiação nós não temos. Mas nós temos uma outra função, que é proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está anunciando as grandezas? Você está proclamando as virtudes da grandeza de Deus? Faça essa pergunta aí com você e seja sincero e assim rigoroso com você mesmo. Se está, eu estou. Se não está, não, estou mais ou menos. Eu não estou mesmo. Não é? E aí precisa cumprir esse dever. Precisa se alinhar com esse dever. Isso é um direito ser reis e sacerdotes, mas é um dever proclamar as virtudes daquele que te chamou. Amém? É um dever e é um privilégio. Em outros textos bíblicos nós vamos ver que aquele que proclama as verdades e as virtudes de Deus são privilegiados, né? Quão formoso são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Amém? Quão formoso é. Então, como é que você está? Como é que tá? Essa responsabilidade é sua e é minha. Nós somos chamados a anunciar o Evangelho, trabalhar em prol da proclamação do Evangelho e do reino de Deus, da expansão do reino de Deus.
o que você, pergunte-se friamente, faça essa pergunta friamente, assim, o que eu tenho feito para a expansão do reino de Deus? O que eu tenho feito para anunciar o evangelho de Deus? Ah, profetisa, eu estou na igreja. Não estou falando da igreja, o Centro Cristão da Família, todos nós, é coletividade. Estou falando de você, rei e sacerdote. Que você aí, pessoalmente, onde você está inserido, o que você tem feito para anunciar o evangelho e trabalhar em prol da expansão do reino de Deus. Todos nós devemos pregar, interceder uns pelos outros, discipular, ensinar e muitas vezes até ministrar. Sim ou não? Ministrar, às vezes assim, você vê às vezes quando os irmãos trazem assim, algumas pessoas que ainda não têm nenhuma função ministerial na igreja, mas eles podem servir a ceia, podem servir os sacramentos, não é? Por quê? Porque muitas vezes é necessário, e você recebeu esta função de reis e sacerdotes. Amém, irmãos? Então é importante nós compreendermos o que isso significa, que nós temos responsabilidade. E será que eu estou fazendo? Até que nível eu estou fazendo? Né? Uma coisa também muito importante que eu quero ressaltar, já chegando para o final desta palavra, é que você desenvolveu o seu sacerdócio real, como nós falamos agora. A principal função de um sacerdote real é proclamar, anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E fazer isso de diversas formas, orando, intercedendo, falando o evangelho, ministrando sobre alguém. Amém, irmãos? Olha, ontem nós fomos pregar, eu não sei se isso chamou a atenção do apóstolo, nós nem conversamos depois, foram tantas emoções depois de ontem. Nossa vida está um pouco corrida, a gente nem conversou um pouco sobre um testemunho. Nós fomos pregar numa igreja ontem, lá numa igreja que um pastor, nós não víamos ele, acho que há uns 10 anos, né, irmão? Uns 10 anos, esse pastor. E aí, fomos convidados lá por várias situações do próprio Senhor, que foi encaminhando as coisas. E quando ele nos recebeu ontem, esse pastor, ele deu um testemunho assim que eu fiquei até assim, querendo me lembrar quando é que foi que ele testemunhou que Deus colocou no coração dele para que nós fôssemos lá ser os preletores desse congresso de família, porque ele, há quase 10 anos atrás, estava com o casamento dele por um fio, ia se acabar o casamento, e nós fomos ministrar na igreja que ele estava, né? E a partir dali Deus fez uma grande obra na vida dele. Mas, irmãos, a gente nunca ia saber disso. Olha o que Deus faz, não é? Nós nunca que íamos saber disso, do impacto que foi gerado, e o pastor lá com uma congregação e tal, né, irmãos? Nunca que a gente ia saber de uma situação dessa. Como Deus faz, não é? Então, quando eu vi aquilo, amém, nós fizemos isso aí, ó, anunciamos as grandezas que restaurou, não é? Uma família, uma casa, e não só isso, uma igreja, um povo que está ali decorrente dessa restauração desse pastor. Já pensou, irmãos? Olha o impacto. Então, você precisa, né, entender que por mais que esteja difícil, talvez seja difícil, você se sinta intimidado, ou ache que, eu estou com tantos problemas, como é que eu ainda vou ajudar alguém, se eu já estou aqui, não estou dando conta nem dos meus. Irmãos, não deixe de falar, de anunciar as grandezas, porque você vai, né, transformar vidas. Esse é o nosso papel como reis e sacerdotes. Amém, irmãos? Então, assim, quantas vidas, quando a gente ouve assim, de pessoas que a gente, olha, nem temos ideia. E quando nós lançamos a palavra, quando você está falando com alguém, como esse mensageiro de Deus, nunca você imagina que pode estar dando determinados frutos. Dão frutos que você nem imagina. Por isso você não pode, né, deixar de tomar a sua posição. Amém, irmãos? Tome a sua posição de sacerdócio real. Não apenas para ser um sacerdote, uma
questão religiosa de achar, o sacerdócio real. Sim, irmão, está fazendo o quê com isso? Tu estás fazendo o que com isso? É isso que eu quero te perguntar essa noite. Não é rótulo, né? Não é identificação de mesa, igual como você quando está numa mesa ali cerimonial, coloca ali tua identificação do que você é. É algo prático. O que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com esta designação que Deus colocou sobre você através de Cristo? Amém? E você não precisa fazer muita coisa, você só precisa o quê? Anunciar as grandezas daquele que te chamou. Quem foi que te chamou? Quem te chamou, irmão? Pergunte aí para você mesmo, reflita. Ele tem importância para você, essa pessoa que te chamou, que te vestiu, que te tornou quem você é. Ele tem importância e ele te pede apenas poucas coisas, né? E que faz bem para você mesmo. E esse sacerdócio, ele não anula a unidade da igreja. Cada crente é sacerdote, mas não em si mesmo, e sim em Cristo. E nós precisamos estar unidos como uma comunidade cristã. As escrituras, elas são enfáticas em dizer que esse sacerdócio, esse reino é algo coletivo, não algo individual. Amém? Ninguém pode ser sozinho a igreja. Eu não sou a igreja, assim que você também não é. Nós somos a igreja quando estamos juntos, unidos, reunidos, fazendo a obra do Senhor. Amém? Juntos, em Cristo, somos a igreja. A igreja é a comunidade dos santos. Não é o templo, não é a instituição, mas somos todos nós. O corpo de Cristo é um corpo que não é formado por um membro isolado. Amém, irmãos? E nós precisamos também ter esse entendimento do sacerdócio real, enquanto igreja, enquanto a coletividade. E também olhar para o lado. Olha aí para o lado, olha aí para o seu lado. Olhe para o outro lado. Tem várias cadeiras vazias aí, não é? Você já olhou e percebeu que pessoas estão faltando? Será que você já mandou uma mensagem para essas pessoas que você não tem visto nos domingos? Será que você já se importou com elas? Mandou um WhatsApp? Mandou um videozinho? Não é? Isso é o sacerdócio real. Tem os dias que eu estou mandando uma mensagem para uma das irmãs que não estão vindo, que está com problemas já há alguns meses, né, de doença e tudo mais. Não sei se mais alguém deve ter mandado alguma mensagem para ela, mas é importante, irmãos, você se importar, porque a igreja não é você, somos todos nós aqui, ó, todo esse conjunto de pessoas, né? E às vezes nós apenas reclamamos, que a pessoa não quer vir porque ela não quer e tal. Mas antes de você tirar sua conclusão, né, mande uma mensagem, ligue para a pessoa. Antigamente era caro fazer isso, porque você tinha que ligar, e se fosse de outra operadora, ninguém queria ligar. Teve uma época que a gente só ligava para quem era da nossa mesma operadora. Quem lembra disso? Não é? Mandava um torpedo curtinho só se fosse da mesma operadora. Se não fosse, não mandava. Não é? Mas hoje não tem mais isso. Então essa desculpa também não funciona mais. Não podemos, né, ignorar o nosso papel e a nossa responsabilidade como servos de Deus, servos de Cristo, igreja e sacerdócio real. Amém? O sacerdócio real é a igreja. E será que eu estou cumprindo também os meus deveres como a igreja, corpo de Cristo? Que devo me importar com o outro, que devo também auxiliar o outro, como nós falamos ainda há pouco nessa corrida, nessa maratona, para que aquele irmão que caiu pelo caminho também possa chegar lá. Não é? Então, vamos refletir também sobre isso. Amém?
E eu quero já ir terminando numa outra coisa também, que não é o sacerdócio real. Então, o sacerdócio real também não é desunião e uma vida individual na igreja, mas uma vida em unidade. Amém? Isso é sacerdócio real, uma vida em comunidade e unidade do corpo de Cristo. E a outra coisa é que isso também não contradiz também a verdade de que você foi chamado e capacitado pelo Espírito Santo para o ministério na igreja. Você vai exercer um papel de sacerdote, orando e tudo, mas isso não invalida os ministérios. Aquelas pessoas que também, além de serem chamadas para exercer o sacerdócio real, são chamadas ao ministério. Amém? Então, o Senhor também chamou pessoas para uma responsabilidade maior ainda do que essa, não é? Para estabelecer serviço e ordem na comunidade cristã. O mesmo apóstolo que menciona o sacerdócio real enfatiza a seriedade do ministério e dos presbíteros. Vamos ler aqui 1 Pedro 5, de 1 a 4, Tiago 3, 1 também. E eu quero finalizar com Efésios 4, 11 e 12. Amém? Contudo, não é? Já? Colocaram aí, irmãos? Portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês e faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Continua. Pastoreiem um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amém? Então aqui há uma promessa para os reis e sacerdotes, e isso não invalida a promessa que há também para os ministros da casa de Deus. Amém? Que também são reis e sacerdotes, mas que estão numa responsabilidade ainda maior. Nós, como líderes maior, os demais que servem também na liderança, nós temos uma responsabilidade ainda maior, mas também há um galardão também. Então não enfraqueça naquilo que Deus te chamou para fazer. Não abra mão também disto. Não se enfade com as coisas, mas busque no Senhor a restauração do vigor, do chamado para o qual Ele te chamou. Amém? Busque nele. Talvez os cansaços da vida, as situações façam com que você queira desistir. Não desista daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Amém? Nós, como líderes, e eu falo também porque eu me incluo, não somos donos do rebanho, nem estamos superior a todos, mas temos responsabilidades e também gozamos de uma bênção, um galardão específico para o encargo que nós também desenvolvemos. Amém? Assim como somos todos servos do mesmo Senhor. Todos servimos no rebanho do mesmo pastor, que é o Senhor, o sumo sacerdote Cristo. Amém? Colocar Tiago 3:1 agora. Isso é importante nós entendermos, que todos somos sacerdotes reais e temos também, além disso, responsabilidades específicas na função que você exerce dentro da casa de Deus. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Amém? Então, ele vai nos lembrando, isso não invalida o ministério
o trabalho ministerial, e também não fique ansioso por isso, por querer falar, ensinar demais, porque os que ensinam, aqueles que pastoreiam, serão cobrados com maior rigor pelo Senhor. Então, cada um de nós sirvamos naquilo que o Senhor nos chamou para servir. Amém? Entendendo quais as nossas responsabilidades. Alguns com uma responsabilidade de 10%, outros de 20%, outros de 30%, outros de 100%, não é? Conforme a posição que você está, faça com zelo, exerça com zelo o sacerdócio real que o Senhor colocou nas suas mãos. Amém? Todos os crentes participam do sacerdócio real, mas alguns são chamados a servir a congregação. Amém? E para finalizar, eu querendo já que você fique de pé, nós vamos ler aqui Efésios 4, 11 e 12. Amém? E olha o que ele diz: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém, irmãos? Então, tudo isto aqui que nós falamos, e fechando aí com esta responsabilidade também ministerial, é o papel dos sacerdotes e reis que compõem o reino de Deus. Amém, irmãos? Então, quero que você, nesse momento, após ter ouvido toda esta palavra, toda esta ministração, que você agora eleve os seus pensamentos, o seu coração, entre agora no Santíssimo Lugar, porque você pode entrar no Santíssimo Lugar, e comece a conversar com o Senhor. Será que você tem vivido conforme o propósito que o Senhor tem designado a você como sacerdotes e reis sobre esta terra? Reflita aí até que ponto você tem compreendido esta responsabilidade e tem agido como um sacerdote e um rei do reino de Deus. Até que ponto eu estou indo? Reflitam. Reflita sobre isso. Comece a orar e falar com o Senhor. E se você não tem correspondido àquilo que Deus determinou como propósito quando Ele te designou, comece a falar com Ele agora. Te acerta com Ele. Acerta as contas com o Senhor. Tenha confiança de entrar agora diante da sua presença. Tenha confiança que Ele vai limpar toda a consciência culpada. Ele purifica toda a consciência culpada. Ele restaura a confiança. Ele lava o corpo que está necessitando de purificação. Mas isso é algo você e Deus. Amém. Não seja, eu quero te chamar a esta atenção e a refletir sobre isso. Não seja apenas um frequentador da igreja. Não seja apenas um frequentador de cultos. Não seja apenas um participante de reuniões cristãs, evangélicas. Mas seja alguém que realmente se compromete com a verdade de Cristo. Que realmente se compromete com os seus ensinos. Que está obedecendo fielmente a sua palavra, a sua vontade, que está com o seu coração inteiramente ligado e guardando a aliança com Ele. Eu te convido a isso porque é o desejo do Senhor. Que você realmente caminhe com Ele, proclamando, anunciando as suas verdades. Isso é algo pessoal. O Senhor Ele está falando com você esta noite pessoalmente. Porque não há mais tempo a perder. Não há mais tempo a perder. Esta palavra é para todos nós.
como a sua igreja, como aqueles que Ele designou para sermos reis e sacerdotes. O que eu tenho feito para cumprir este propósito de anunciar, proclamar a grandeza de Deus. O que eu tenho feito em prol da expansão do reino de Deus. Eu tenho falado, eu tenho anunciado, eu tenho orado, eu tenho parado para perceber como estão as pessoas ao meu redor e a carência delas da presença de Deus. Converse isso com o Senhor agora. Converse isso com o Senhor. Essa é uma reflexão pessoal e necessária para todos nós. Nós seremos reis e sacerdotes quando saímos daqui em todos os lugares onde entramos, onde vivemos a nossa vida e como estamos vivendo esta vida. Após esses momentos aí que você está sozinho, eu te peço agora, reúne com um ou dois irmãos, com mais um ou dois irmãos, e exerce esse momento de sacerdócio real. Ore junto, vamos orar juntos. Ministre sobre a vida dos teus irmãos. Receba também a oração deles, a ministração deles. Nós não somos igreja sozinhos, nós somos o corpo de Cristo, precisamos uns dos outros, e isso faz parte do nosso exercício também sacerdotal. Lembre-se daqueles que não estão aqui entre nós. Há muitas cadeiras vazias, talvez por enfermidade, talvez por uma dificuldade, talvez por situações inesperadas. Ore também por estas pessoas. Este é o papel também do sacerdote, do sacerdócio real, orar uns pelos outros. Lembre-se primeiramente aqui dos seus irmãos, daqueles que não estão aqui na congregação, daqueles que talvez estejam em casa com enfermidade. Lembre-se deles e comece a orar também por eles. Em outro momento, em seguida, também ore por aqueles que não estão na igreja, que não fazem parte do corpo. Apresenta eles a Deus. Começa a exercitar isso também. Isso faz parte do teu papel como rei e sacerdote. Ó Espírito Santo, derrama sobre nós, Senhor, esta convicção. Nos dá esta autoridade, Senhor, nesta noite, este entendimento para agirmos, Senhor, como reis e sacerdotes. Não segundo o nosso entendimento, mas segundo a revelação do Teu Espírito, Senhor. Derrama sobre o nosso coração compaixão, Senhor. Derrama sobre o nosso coração, Senhor, um amor tão grande, um amor imenso, assim como o amor que há em Ti, Senhor. Derrama sobre os nossos corações. Nos tira, Senhor Deus, do isolamento, da individualidade. Nos tira, Senhor, do egoísmo. Isso não faz parte do sacerdócio real. Essas características não são virtudes do Senhor. Coloca sobre nós, Senhor, as Tuas virtudes. Nós vamos proclamar as virtudes da grandeza de Deus.
Manifesta, Senhor. Ó Espírito Santo, manifesta em nós o fruto que vem de Ti, Senhor. Manifesta em nós, nos sacerdotes reais. Manifesta, Senhor Deus, o amor. Manifesta nos entes, Senhor, do amor, da mansidão. Derrama sobre nós, Senhor, a paciência. Derrama sobre nós a longanimidade. Oh, Ramarashuri andarás, Suricarabarás. Oh, a fé, Senhor, o amor, a alegria. Que a virtude, que as Tuas virtudes transbordem em nós, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Nós somos a Tua morada. Nós somos o Teu templo. Oh, constituídos pelo Deus Supremo. Vem agora, Senhor, ataviar a Tua igreja. Ataviar, Senhor, estes sacerdotes reais com as credenciais do reino. Vem derramar sobre nós, Senhor. Promover em nós, Senhor Deus amado, o mover do Teu Espírito. O mover do Teu Espírito. Sacerdotes reais movidos pelo Teu Espírito. São movidos por amor, por compaixão. São movidos pela alegria. São movidos pela paz. São promotores da paz e da justiça. Oh, Pai, que isso seja realidade em nossas vidas, Senhor. Oh, que as Tuas credenciais, Senhor, sejam vistas em nós, as Tuas virtudes, Pai. Oh, e elas sejam manifestas no nosso falar, no nosso comportamento. Oh, sopra nesta noite, Senhor, batizando o Senhor com o Espírito, com o Teu Espírito. Sopra com amor, Senhor. Sopra a Tua alegria. Sopra a força, Senhor, que vem de Ti. Sopra, Senhor Deus, a paz. Sopra, Senhor Deus amado, a temperança, a mansidão. Oh, remove os rótulos, Senhor. Remove os rótulos. Mas que vivamos, Senhor, não por rótulos, mas por verdade, por convicção, por virtude, Senhor. Manifesta, Senhor, o Teu mover entre nós. Cada um crente como um sacerdote real. Cada crente expressando a virtude do Teu reino. Cada crente manifestando a Tua presença. Oh, não se cansa. Não se canse de falar, de ministrar. Se o Senhor Ele está te movendo para orar por alguém que está aqui, que talvez não seja aquele que você se reuniu para orar neste momento, você tem a liberdade nessa hora de sair do seu lugar e ministrar sobre a palavra que o Senhor te deu esta noite.
também se prontifique a receber a palavra que o Senhor trouxe por intermédio de outro santo a você. Oh, reremaramaras, choreremaramarás. Oh, ramandaras, chorerebaramaras. Oh, ramaramaramaramarás, sorerebarás. Oh, ramaramaras. Oh, ramaramaramaramas. Oh, riandere maramaramarás, sorerebarás. Oh, ramandara maramaramarás, sorerebarabarás. Oh, ramaramaramaramarás. Maramaramaramaras, sorerebarás. Oh, move-te, Senhor, move-te, Senhor, entre nós. Move-te, Senhor, entre nós. Faz o teu querer, Senhor, faz o teu querer esta noite. Remove, Senhor, toda a consciência culpada. Remove, Senhor, todo o coração pesado. Remove, Senhor Deus amado, agora, ó Espírito do Senhor. Atavia a tua noiva, ó Senhor. Vem prepará-la, Senhor. Remove, Senhor, as rugas. Remove, Senhor Deus amado, toda vestimenta que talvez esteja suja, limpa agora, Senhor. Oh, ramaramaramaras. Derrama sobre o coração o perdão necessário. Derrama sobre o coração o arrependimento. Oh, Pai. Oh, reremaramaramaramarás. Oh, raramaramarás. Tu és o Senhor da igreja. Tu és o sumo sacerdote. Tu és, Senhor, o Rei dos reis sobre a tua igreja, Senhor. Vem movê-la, vem cuidar, Senhor, esta noite. Oh, raramaramarás. Aqueles, Senhor, que estão clamando, aqueles que estão, Senhor, se derramando diante de Ti. Vem agora, Senhor, enxugar a lágrima. Vem agora dar força. Vem agora, Senhor, revigorar as forças, Senhor. Oh, ramaraia, chorerebarabarás. Oh, ramaramaramaras, andereias. Oh, ramaramaramaras. Oh, ramaramarás, chorerebarabarás. Oh, Pai, acende a chama, Senhor, no coração que está apagado por tanto sofrimento desta vida. Oh, Pai, vem agora incendiar o coração que talvez foi sufocado, Senhor, pela dor, que foi sufocado, Senhor, ó Deus, pela tristeza. Oh, ramaramaramaras. Oh, riereremarabarabarass. Vem agora, Senhor, incendiar o altar. Vem agora, Senhor, incendiar o altar, Pai. Oh, raramaramarashuriandaramarás. Se tu quiseres, Senhor, mesmo um altar encharcado de água, mesmo um altar em cinzas, pode ser incendiado pelo teu poder. Vem agora, Senhor, restaurar. Vem agora, Senhor, colocar em ordem, Senhor. Oh, rielebarabarabarashuriandaramarás. Oh, ramaramaramaramaramarás. Oh, rierebaramarashorerebarás. Oh. Continua clamando, continua mergulhando, continua entrando no Santíssimo Lugar. Oh, rierebaramaramaras. No Santíssimo Lugar você pode ser suprido de todas as suas necessidades. Oh, qual é a tua necessidade? Pede agora para o Senhor. Oh, raramaramaramaras. Oh, rerelemaramaramaramaramaras. Oh, rerelemaramaras. Oh, rerelemaramaras, sorereias. Oh, ramandarás, choreremarás. Oh, Ele está aqui, Ele está aqui.
quebrando todo coração de pedra, tornando o teu coração um coração de carne sensível a Ele. Tornando a tua mente uma mente vivificada pelo seu poder, pela sua palavra. Permite que Ele agora te alcance esta noite. Não há nada mais que impeça você de entrar em sua presença. Se você deseja a sua presença, entre na sua presença, entre no Santíssimo Lugar. Vem aquecer agora, Senhor, os corações. O coração, Senhor, que está, Pai, que está tão frio. O coração que está, Senhor, sufocado pelas decepções, pelas frustrações. Vem agora, Senhor, aquecer este coração. Vem trazer à memória, Senhor, os teus propósitos e planos para este coração. Faz agora, Senhor, ele começar a ver. Faz agora ela começar a ver que tu tens para ele, Senhor. Abre a visão. Abre agora, Senhor. Remove todas as escamas, Senhor. Renova a esperança do coração que está frustrado. Renova a esperança do coração que está desesperançado agora, Senhor. O Senhor diz agora: o que tu queres que eu te faça? Ele faz esta pergunta para você: o que tu queres que eu te faça? Diga a Ele esta noite, e Ele fará na sua vida, porque Ele não te deixará à margem. Ele te chamou para um propósito, Ele te designou para algo além do que você possa imaginar. Talvez as situações da vida, as circunstâncias estão falando para você que você não tem mais propósito algum, mas o Senhor te diz nesta noite: há propósito para mim. Você tem propósito em mim. Não dê ouvido às vozes que estão te enganando. Não dê ouvido às vozes que não procedem de mim. Ouça a minha voz e vem para mim. Ouça a minha voz e vem para mim. Não te distrai com vozes que não são as minhas. A voz que diz que você não tem mais jeito, a voz que diz que você é um perdedor, a voz que diz que você é alguém que não tem dignidade em Cristo. Ouça a minha voz que diz: filho meu, vinde a mim todos vocês que estão cansados, vinde a mim todos vocês que estão desesperançados. Porque eu sou o Senhor que muda a história e muda a sorte. Eu sou o Senhor que escrevo novas histórias.
Ramandara Shore Candaramarás. Oh, Ramandara Barabarás. Oriandere Rabaraya Shore Candarás. Oh, Rerebaramaramaramaramarás. Oh, Rerebaramarás. Oh, Reremarás. Ó Espírito Santo, vem agora, Senhor, tocar chamados, Senhor, que estavam apagados, Senhor. Oh, Ramaramaras, toca, Senhor, como com uma tenaz na boca, Senhor. Purifica os lábios, Senhor, impuros. Purifica, Senhor, o coração, Senhor Deus, e converte a mente para Ti, Senhor. Oh, Ramaramaramaramarás. Oh, Randarashore Kandaramaramarás. Orere mandara chorere maramaramarás. Oh, ramandara chorere maramaramarás. Oh, randaramarás. Vicarabarás. Oh, riandere maramaramarás. Oh, ramaramarás chorere marás. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Continua, Senhor, operando, Pai. Continua fazendo, Senhor, o que Tu vieste fazer nesta noite aqui, Senhor. O culto não se encerra neste lugar, ele continua com a nossa adoração a Ti, Senhor. Que cada irmão, cada sacerdote real, cada irmão que compreendeu, que entrou nesta atmosfera, Senhor, do Santo dos Santos, que ele possa se manter, Senhor, ligado, que ele possa se manter, Senhor, ó Deus, ligado naquilo que Tu tens para fazer ainda neste lugar, Senhor, na sua vida, Pai. Ó Deus amado, opera poderosamente entre nós, Senhor. Que hoje seja um marco na vida de cada servo Teu aqui, Senhor, de um despertar para um tempo novo. Um tempo, Senhor, de caminhar sobre esta terra, exercendo o chamado, exercendo esta designação, Senhor. Que nada venha intimidar os meus irmãos, que nada venha, Senhor, ó Deus, paralisá-los, Senhor. Ó Pai, eu oro agora pela mente dos meus irmãos. Senhor Deus, guarda a mente, que eles usem o capacete da salvação. Oh, Ramarara Choraramarás, que eles, Senhor, seus ouvidos estejam atentos à Tua voz e que possam, Senhor Deus, eliminar as vozes que não vêm de Ti, Senhor. Que o seu coração esteja guardado e protegido pelo escudo, pela couraça da justiça e pelo escudo da fé, Senhor. Oh, Raramaramarás, que, Senhor Deus, as suas vestes, a sua convicção, a sua posição esteja segura, porque eles estão envolvidos pelo cinto da verdade. Oh, Ramandara Choraramarás, que eles militem cada dia destes dias maus com a espada do Espírito nas mãos. Oh, Ramaramarás, calçados pelo Evangelho da paz, seguindo, Senhor Deus, proclamando as Tuas virtudes neste tempo, Senhor. Ó Pai, e que cada um dos meus irmãos, cada um de nós aqui chamados por Ti, Senhor, cumpramos, Senhor Deus, aquilo que Tu nos chamastes a fazer, Senhor. Ó Deus, primeiramente como sacerdotes reais designados por Ti, também, Senhor, como ministros na Tua casa, Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, Raramaramaras Choraramarás. Dê um brado agora, dê um glória ao Senhor agora. Glorifique ao Senhor. Se você sentiu a Sua presença, Ele está aqui entre nós. Eu sei que Ele tocou em mim, e eu creio que Ele tocou em cada um de nós aqui. Assim como eu profetizo sobre você que está assistindo, você que está aí do outro lado, você que está nos seguindo esta noite, este mesmo mover que está aqui, estará lhe impactando aí na sua casa, estará impactando você, trazendo sobre você entendimento
deste tempo, para que você caminhe como um sacerdote real sobre esta terra. Você sentirá também este mesmo mover. Você que está aí na internet, nos escutando agora, ou em qualquer outro momento, você sentirá esta presença real, trazendo sobre você quebra de paradigmas e de sofismas, libertação, cura, entendimento do reino de Deus, para que você proclame também e anuncie as verdades e virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós te adoramos esta noite, Senhor, glorificamos o teu nome. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti toda